Então, boa noite a todas e a todos. Antes da gente iniciar a aula, eu gostaria de compartilhar, então, esse vídeo do grupo Ecohabitare, que trabalha a educação através de coletivos de ensino-aprendizagem, comunidades de ensino-aprendizagem, e muito focada na ideia de projetos, né, pensando para além dos muros da escola, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com o vídeo. Peço para que vocês me avisem se estão vendo com voz, porque eu não posso ler o chat quando eu estou do lado de lá. E eu vou ter que entrar aqui para autorizar a entrada de novas pessoas. Então, me avisem se isso está dando problema, tá? Amanda, tudo bem? Bem-vinda à aula, tá? É super importante isso que você está acompanhando, né, da votação na Câmara de Vereadores de Imbituba. Então, agradeço o seu compartilhamento sobre o assunto, que é super pertinente no tema que a gente está tratando. Inclusive, se você tiver alguma novidade, se você puder permanecer na aula, eu gostaria que você compartilhasse com a gente ao final, tá? Eu vou colocar o vídeo e, eventualmente, vou ter que voltar aqui para colocar alguém para dentro. Então, me avisem se isso estiver dando problema e, por favor, me avisem se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo, professora. Ok. Quando somos provocadas pela questão onde se aprende, podemos dizer que surge uma tendência de pensamento, ou o que chamamos aqui de pensamento imediato, que nos remete à escola, ao prédio da escola, à sala de aula e sua arquitetura tradicional. Cadeiras enfileiradas, professor à frente da classe, transmitindo aos seus alunos, do latim sem luz, todo o conhecimento válido e verdadeiro, o conhecimento. Desculpa, tive que parar o compartilhamento para fazer uma correção. Aluno não é sem luz, tá? Vem de alere, no latim, que é aquele que se alimenta, que é nutrido, tá? Então, um pequeno erro ali, mas é importante a gente pontuar, tá? Científico. Mas o que sustenta esse pensamento imediato? Temos uma pista. A organização escolar, tal como a conhecemos hoje, foi forjada em um tempo histórico muito diferente do nosso, o tempo do ensino das massas, o tempo da instrução. Porém, ao longo de nossa trajetória histórica, mesmo com tantas mudanças sociais, esta organização foi sendo consolidada e naturalizada. Esse modelo de escola é tão resistente que faz com que muitas pessoas entendam que essa é a única forma de ser e viver o aprender. Esse modelo tradicional, hegemônico de escola, coloca o ensino e o professor como o centro do processo educativo, concebe o aprendiz como receptor passivo do conhecimento verdadeiro. Apresenta um currículo fragmentado em disciplinas isoladas, cheias de conteúdos desconexos com a realidade. Está preocupada demais com os resultados, metas, números, classificações e acaba se fechando por detrás de muros físicos e conceituais. Esta escola está fechada, presa na ilha do passado. Mas como pensar e viver uma escola do tempo presente? Um passo inicial importante é olhar para o nosso contexto social, entendendo que vivemos em uma teia complexa de relações dinâmicas, na qual tudo está conectado. Isso nos faz compreender que uma escola isolada não faz sentido em um mundo em que tudo está em contínua e profunda interação. E se este aqui é o tempo da interação, o aprender não cabe mais na instrução, mas sim na relação, no diálogo com o outro, consigo mesmo e com o mundo. Assim, o processo do aprender ganha novas cores.
O onde se aprende se expande, quebra muros, atravessa fronteiras. Assim, entendemos que a escola não é um edifício, são as pessoas. Que a escola é um dos nodos de uma grande rede educativa, que o aprender está na relação com a comunidade, com a cidade, com o campo, com as florestas e com toda a vida que circula nesses espaços. Que o espaço escolar é um território educativo que abriga um círculo de vizinhança nutrido por um potencial educativo imenso. Mas, na realidade, será possível viver novas construções sociais de aprendizagem? No Brasil, temos algumas experiências, tentativas, caminhos. O que elas nos contam? Tendo como premissa a formação integral dos sujeitos, a partir de seus espaços, tempos e atores sociais próprios, surgem diversas políticas públicas com propostas de incentivo à intersetorialidade e acesso aos bens culturais da cidade. A exemplo, em 2007 surge o programa Mais Educação. Dialogando com o Plano Nacional de Educação, a proposta do programa nem sempre logrou o sucesso desejado. Manuais prontos e engessados chegaram a todas as escolas do Brasil da mesma forma, recebidos por gestores sem autonomia e carentes de formação específica que oportunizasse a compreensão dos territórios educativos como continuidade das escolas, como campo de pesquisa, currículo e lugar de estudo. Na prática, o programa se instalou como mais um apêndice escolar, distante das vivências e demandas sociais de suas comunidades. A partir de nossos estudos e praxis, percebemos o quanto é difícil inovar dentro de um sistema tão resistente. Mas resistentes são também as construções coletivas, que, na contramão de um sistema ultrapassado, vêm crescendo e mostrando na prática evidências de que é possível desenvolver construções de aprendizagem em todos os espaços, sejam eles físicos ou combinados com os virtuais. Aprende-se no cinema, aprende-se na padaria, aprende-se nos espaços religiosos, aprende-se em qualquer lugar. Dorian Contre afirma que Comenius foi um educador e pensador visionário do século XVII, que pretendia uma educação universal, integral e plural. Suas ideias são muito mais amplas e não se trata de um conceito reducionista de didática. Envolvem um conceito de ser humano integral e integrado, uma concepção de educação universal e permanente, que deve realizar o ser humano em suas dimensões cognitivas, morais, políticas, afetivas, sociais e espirituais. Ele apresenta também uma ideia de pansofia, que poderíamos traduzir como sabedoria de tudo, entendendo que tudo está conectado no universo e, portanto, temos que procurar desvendá-lo, interligando nossos instrumentos de interpretação do mundo, a razão, a observação e a revelação. Portanto, a filosofia, a ciência e a espiritualidade. José Pacheco recorda que há 103 anos o Brasil teve aquilo que ele considera o projeto educacional mais avançado do século XX. O autor foi Eurípides Barçanufo. Ele tinha pesquisa na natureza, tinha astronomia no currículo oficial. Não tinha série, nem turma, nem aula e nem prova. Seus alunos foram a elite de seu tempo. Quando nos dispusemos a refletir sobre onde se aprende, rapidamente nos reportamos ao José Pacheco e toda a sua experiência que ele generosamente compartilha conosco. Falamos da Escola da Ponte, do Projeto Âncora, da Escola Campos Sales na comunidade de Heliópolis, das diversas outras escolas que quebraram seus muros, de políticas públicas voltadas à educação integral e integrada, das propostas de intersetorialidade e multiculturalidade. Nos deparamos com diversas experiências exemplares de aprendizagem no contextos comunitários, também com uma infinidade de exemplos de descontinuidade. A maior questão que reverbera em nós é a busca pela sustentabilidade das experiências de aprendizagem para além dos muros da escola. Onde é que mora essa tão sonhada sustentabilidade das propostas criadas com tanto carinho, com tanta amorosidade? Nos entristece nos deparar com diversas experiências de descontinuidade. Lendo Paulo Freire, Edgar Morin, Anísio Teixeira, José Pacheco, Gadotti, Helena Singer e tantos outros que compartilharam suas mais profundas reflexões, entendemos que a educação é planetária, multicultural, intersetorial e que a aprendizagem acontece nas inter-relações que se estabelecem nos lugares, num determinado território, com suas complexidades e singularidades. Que esse lugar possa se dispor a ser educativo, mas, acima de tudo, participativo e democrático. Entendemos que o contexto
a força dos movimentos comunitários, as políticas públicas integradas e descentralizadas e o firme propósito da aprendizagem para além dos muros é que faz a escola ser um dos nódulos de uma infinita teia. A nosso ver, a mais importante dela, o mais importante deles, mas não só. Entendemos que se aprende em todo lugar, entendendo o conceito de lugar onde as relações se estabelecem, e não como um espaço físico amorfo, pensando aqui em Raquel Ronick. Entendemos que as experiências que se sustentam estão pautadas na força das suas comunidades, a exemplo da comunidade do Heliópolis, onde a escola nasce no bojo da comunidade, intrínseca a ela, e não o contrário. Nosso sonho é que esse lugar exista em todo e qualquer lugar, garantindo a todos e em condições de igualdade um aprender amoroso e contextualizado. Pessoal, apareceu bem para vocês o vídeo? Sim. Obrigada. Então, só antes da gente ir para as partilhas, né, que vocês já começaram lá no fórum, mas que a ideia é a gente aprofundar um pouco mais hoje, eu senti um pouco na última aula que faltou da minha parte trazer algum detalhamento das categorias de unidades de conservação. Então, eu vou passar bem rapidamente com alguns exemplos que a gente tem aqui, até porque eu acho que é importante a gente pensar nesse conceito de território ou maritório, né? O que a gente tem de potencialidades. Então, tudo bem eu começar a aula por esse resgate? Me avisem se vocês estão vendo a minha janela. Já vou compartilhar. Sim. Estão vendo? Sim. Sim, professora. Tá. Então, hoje, a ideia é a gente fazer esse compartilhamento sobre ideias e dúvidas para a construção desses produtos, né, da nossa disciplina, que vão ser base, como a gente já falou lá no início, dos TCCs também, tá? Então, pensando na UC como fio condutor aí, que a gente falou na aula passada, e alguns de vocês trouxeram também no fórum, né? Eu falei bastante do SNUC, tá? Então, coloquei essa referência para vocês na biblioteca, o documento atualizado, a 6ª edição do SNUC, e com base nele, eu vou só repassar as categorias para vocês verem os objetivos e as limitações principais que a gente tem em cada categoria, tá? Então, a gente tem o grande grupo das UCs de proteção integral, e aí eu destaquei para estação ecológica, né, que tem o objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas. Então, esse é o texto, né, do artigo que se refere à estação ecológica. E aqui a gente tem a estação ecológica de Carijós, né, na ilha, com 2 glebas. Então, onde não é permitido nada além de realização de pesquisas científicas. Ainda dentro dessas categorias de máxima proteção, a gente tem a categoria de reserva biológica. Então, vamos ler o texto da reserva biológica. Um momento que eu preciso voltar para dar entrada aos colegas. Vocês estão vendo a minha tela em tamanho grande, pessoal? Sim, professora, Sim. tela cheia. Ok. Então, a reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais, nos seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, diversidade biológica e processos ecológicos naturais. Então, vejam, a gente mostrou na primeira aula essa situação de ações de manejo e recuperação através da remoção do coral-sol, né, que é um projeto que a gente executa em parceria com essa unidade que eu trouxe de exemplo, que é a reserva do Arvoredo, Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. E aí eu encontrei essa divulgação na internet, então me digam, gostaria que vocês me dissessem
se está tudo ok com essa frase. Conheça a reserva do Arvoredo, o melhor ponto de mergulho do litoral catarinense. Tem algum erro nisso? Professora, por se tratar só de uma reserva de uma unidade de pesquisa, poderia esse ser explorado dessa forma que é anunciado? Não, né? Essa é a questão, né? Não poderia. É claro que provavelmente não está sendo explorado dessa forma, né? Mas as pessoas, por descuido ou desconhecimento, né, acabam incorrendo num erro que é propagandear a visita a uma reserva biológica. Isso não pode ser feito. Mas por que as pessoas incorrem nesse erro? Porque essa parte, vocês estão vendo a minha seta? Esse costão aqui onde a minha setinha tá, toda essa parte sul aqui da reserva, desculpa, não é esse costão não, acho que é, não, é esse mesmo. Toda essa parte, essa face da reserva, da Ilha do Arvoredo, não é reserva, na verdade, é aberta à visitação. É reserva a partir dessa ponta e tanto a área de terra aqui na ilha, como o mar, tanto para o lado externo como para o norte da Ilha do Arvoredo. Então, na verdade, as pessoas visitam a Ilha do Arvoredo, né, a parte marinha da Ilha do Arvoredo, uma parte dela, mas fora da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, tá? Porque ela é uma unidade de proteção integral que não tem o chamado uso público, tá? Aonde a gente vai ter uso público na proteção integral? Nos parques, né? Então, os parques nacional, estadual ou municipal, eles vão ter como objetivo a preservação dos ecossistemas de relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando pesquisa científica e atividades de educação, interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Então, separei para exemplificar aqui o nosso Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que na Baixada do Maciambu, aqui no nosso litoral, tem um centro de visitantes, que tem, né, um grupo que tem a concessão de uso público, tá? Então não é um órgão governamental, mas se não me engano, não sei dizer se é o MOCIP agora, tá? Mas é um grupo que participou de um processo e ganhou o uso público dessa área, e esse grupo de pessoas, então, organiza o uso público, a visitação, com atividades de educação ambiental. Então, é um lugar bem interessante também para desenvolver atividades educativas. E aqui na ilha, a gente tem também como proteção integral o Monumento Natural da Lagoa do Peri. O Monumento Natural tem como objetivo preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. No caso aí, toda essa beleza cênica, essa singularidade, também diz respeito à proteção de um manancial hídrico, que abastece boa parte do sul da ilha de Santa Catarina. Tá? A diferença aqui, então, parque já pode ter uso público, visitação. O monumento natural, além de poder ter visitação, ele tem uma característica diferente das demais unidades de proteção integral, porque pode ter áreas particulares dentro, desde que essa presença de áreas particulares seja compatível com os objetivos de preservação da unidade. Então, no caso do Mona, Lagoa do Peri, a gente tem a situação de uma comunidade já assentada ali há muito tempo, e essa unidade, inclusive, ela passou por uma mudança de categoria, uma recategorização, que a gente fala, uma adequação da categoria ao SNUC, porque ela foi criada antes do SNUC, ela foi adequada, e monumento natural, então, era a categoria, talvez, né, que permitisse uma adequação melhor diante da presença humana naquele espaço territorial. Tá? Também é uma unidade super importante. Vou até dar um exemplo de uma atividade educativa relativa a essa unidade, no final aqui, onde também eu particularmente uso bastante a Lagoa do Peri como sala de aula, né? Sala de aula entre aspas, né? Espaços de aprendizagem.
Ainda dentro de proteção integral, a gente tem os refúgios de vida silvestre, também com o objetivo de proteger ambientes naturais, onde se asseguram condições para existência ou reprodução de espécies ou comunidades de flora e fauna, residente ou migratória. Então, por exemplo, aqui perto da gente, a gente tem em Torres, a Ilha dos Lobos, que é um refúgio de vida silvestre. Tá? Da mesma forma, o refúgio de vida silvestre, da mesma forma que o monumento natural, ele também pode ter no seu território, né, na sua área, áreas particulares, desde que seja compatível com os objetivos de preservação da unidade. E no caso da Ilha dos Lobos, né, as espécies protegidas são os lobos marinhos e afins, que ou visitam, ou algumas espécies podem ser permanentes, né, nessa região. Aí a gente tem ainda dentro, então, das categorias, desculpa, gente, eu não pontuei, que eu passei agora para uso sustentável, né? Então, até refúgio de vida silvestre, a gente estava falando de unidades de proteção integral. A outra grande categoria é a categoria do uso sustentável, né? Então, dentro dessa categoria, a gente tem várias unidades com objetivos diferentes, com regramentos diferentes. Aqui tem o regramento, digamos assim, mais frouxo, né? Talvez com menos restrições, sejam as áreas de proteção ambiental. Então, eu trouxe a APA da Baleia Franca, né, que é uma área de proteção ambiental muito grande, que pega vários municípios, vai desde aqui do sul da Ilha de Santa Catarina até Rincão, e é uma unidade que está sofrendo aí uma ameaça de perder toda a sua parte terrestre, né? Então, vamos ver, né, qual é o problema dessa parte terrestre, né? A APA, ela é uma área, em geral, extensa, portanto, né, corroborada aí pelo desenho da APA da Baleia Franca, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Então, vejam que a APA, ela não tem o objetivo único e exclusivamente de proteger a baleia franca, né? Ela tem também esse objetivo de proteger a cultura, de proteger o modo de vida, né, dessas populações do litoral, né? E por isso é muito preocupante esse movimento todo, né, contra a parte terrestre da APA, visando modificar esses regramentos e permitir, né, uma ocupação muito intensificada em relação ao que a gente tem hoje, né? E a gente sabe que esses processos, eles acabam por ameaçar também as práticas culturais, os modos de vida, das populações humanas tradicionais nesses territórios, né? Então, vamos acompanhar aí esse movimento. Outra unidade de uso sustentável, semelhante à área de relevante interesse ecológico. É uma área menor, né, então, diferente da APA, em geral, é de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, mas pode ter ocupação humana, características naturais extraordinárias, ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Então, a gente tem, por exemplo, a área de relevante interesse ecológico da Queimada Pequena e Queimada Grande, em São Paulo. Aqui na nossa região eu não conheço nenhuma área, se alguém souber de outras, quiser trazer o exemplo, é bem-vindo, tá? Outro tipo de unidade de uso sustentável, que para nós, né, no ambiente marinho não faz sentido, mas lembrando que o mar não começa na praia, né? Então, elas são importantes sim, né, no contexto da cultura oceânica, são as florestas nacionais, as flonas. São áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo, sustentável dos recursos florestais, pesquisa científica,
com ênfase em métodos de exploração sustentável de florestas nativas. Então, esses são territórios públicos, mas que têm concessão de uso para essas populações que têm modos sustentáveis de exploração, em geral, populações tradicionais. Da mesma forma, a gente tem as reservas extrativistas, que também são áreas públicas, mas onde os comunitários têm o acesso. Tá? A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Então, aqui o exemplo que a gente tem, bem pertinho aqui do nosso aeroporto, é a reserva extrativista do Pirajubaé, onde, né, o recurso principal, né, que é utilizado e que é comercializado é o berbigão. Desculpa, eu não falei da flona, né? Essa flona é a flona de Três Barras, no norte do estado, tá? Então, vejam que importante fragmento florestal a gente tem perto de cidade e perto do campo, né? O que representa, então, né, essa área que salvaguarda aí uma biodiversidade, recursos hídricos, etc. Reserva, então, do Pirajubaé, reserva extrativista. E aí a gente tem reservas de fauna e reservas de desenvolvimento sustentável. Reserva de fauna são áreas naturais com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Até 2025, embora essa categoria seja prevista no SNUC, não havia sido criada nenhuma reserva de fauna ainda, tá? Então, eu deixei aqui essa imagem de um veículo que é muito bom para estudar a unidade de conservação, que é o ECO, tá? É uma revista, né? Um portal de notícias e matérias muito interessante. Tanto reserva de fauna como reserva de desenvolvimento sustentável, que é o que a gente chama de RDS, tem matérias nesse site, o ECO, que explicam um pouco sobre essas unidades. As RDS são áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo, embora eu não tenha achado nenhuma RDS no nosso litoral, mas a gente tem vários processos, né, dentro do MMA, do IBAMA e ICMBio, de criação de unidades de conservação, né, MMA e ICMBio, né? E a gente tem, para a região aqui dos areais da Ribanceira, a proposta de criação de uma RDS. Então, vejam os critérios, né? Sistemas sustentáveis de exploração, gerações adaptadas às condições ecológicas, né? Então, os areais da Ribanceira, eles representam exatamente isso, né? A gente tem lá dentro a Acorde, que é uma associação comunitária, de agricultores comunitários, que faz uso daquele território há gerações, né, com plantio da mandioca, com engenho de farinha, produção de vários produtos, né? Então, é um exemplo bem bacana, que ainda não se tornou uma RDS, mas que tem vários estudos, existe, né, uma priorização para isso, esperamos que em breve saia essa RDS. E por último, mas não menos importante, dentro das categorias de uso sustentável, a gente tem as reservas particulares de patrimônio natural. A gente falou um pouquinho, a gente tem uma colega bem interessada nesse assunto, então eu consegui achar, inclusive, para a colega, me desculpa, eu esqueci o nome, não sei se ela está aqui com a gente hoje, eu consegui achar, inclusive, um site das RPPNs associadas aqui de Santa Catarina. Então, nesse site tem várias informações importantes, inclusive informações sobre criação de RPPNs, tá? O que é a RPPN? A Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma área privada, gravada com perpetuidade, ou seja, para todo sempre, né? Ela passa a se tornar
uma unidade de conservação, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Então, tem um termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que vai verificar a existência do interesse público e vai averbar a margem da inscrição no registro público de imóveis. E só pode, dentro da RPPN, pesquisa, a visitação com objetivos turísticos, recreativos, educacionais, e os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, devem prestar orientação técnica e científica ao proprietário para a elaboração de plano de manejo ou de proteção e de gestão da unidade. Então, em teoria, né, espera-se que haja esse apoio dos órgãos públicos. Na prática, a gente sabe que não é tão simples, né? Os órgãos públicos, muitas vezes, já têm uma defasagem muito grande de lidar com as unidades de proteção integral e de uso sustentável não particulares, né, públicas. Então, talvez isso não seja uma realidade tão desejável, mas é previsto em lei, tá? E existem RPPNs bem-sucedidas, com visitação, né, com planos, né, bem feitos de uso público e tudo mais. Então, recomendo olhar esse site, RPPN Catarinense, tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Tá, deixa eu só dar uma olhada. Link ali no chat, é um caso bem assim simbólico, né? Porque é um artista, o Ney Matogrosso, ele tem uma área dessa, e ele deu várias entrevistas já reclamando, inclusive, do tão difícil que foi ele conseguir implementar e regularizar e tal. Ele falou assim, parece que eu estou querendo destruir a natureza pela dificuldade que era. Eu lembro, tem várias postagens dele assim, a esse respeito, ficaram famosas, né? Até porque ele é uma pessoa bem conhecida. Mas é isso, só um exemplo. Bem lembrado, Ricardo. Eu já vi também essa menção a essa entrevista dele, né? Mas, assim, eu acho que é importante a gente lembrar que esses entraves burocráticos, para nós, assim, eles acontecem em todas as frentes, né? Eu imagino que vocês, quem atua na escola, assim como eu atuo na universidade, boa parte do nosso dia é atravancado com atividades que são, na verdade, uma corrida de obstáculos, né? Contra os obstáculos da burocracia, né? Então, são coisas para a gente pensar estrategicamente para acomodar melhor também nos nossos planos estratégicos, né, educativos ou, enfim, ou de criação de uma UC, o que quer que seja, né? É importante a gente considerar isso. Bom, pessoal, então, voltando aqui a compartilhar, só para relembrar, então, me perdi aqui no meu documento, aqui. Desculpa. Então, só para lembrar, nesse momento agora da aula, a ideia é a gente discutir na rota de cada um de vocês, né, essa proposta de reconhecer o território educativo, identificando as condições que influenciam esse cotidiano, né? Então, algumas pessoas já colocaram algumas ideias ali, né, de onde atuam. Por exemplo, a Bianca, né, que atua ela é funcionária do IMA e atua no Parque do Rio Vermelho. Então, ela deu vários exemplos da riqueza desse território educativo, né? Depois olhem lá no fórum, tá? A presença de diferentes ambientes, a presença da comunidade quilombola, existem ONGs atuando ali, né? Então, valorizar saberes e práticas existentes. Vamos reconhecer essas experiências que já estão acontecendo no território. No Rio Vermelho tem projetos de ONGs das nascentes do Rio Vermelho, que já tem práticas há muito tempo ali de contato com a comunidade, com as escolas, né? Então, como que esses vários exemplos que já estão, né, correndo em paralelo, digamos assim, ali no território, como é que a gente pode juntar isso, né, emaranhar um pouco esse fio, né, fazer melhor as pontes, as conexões, né, e também identificar desafios e lacunas, mapear o que precisa de fortalecimento, que tipo de aprendizado é importante nesse momento, nesse contexto de território, tá? Então,
Eu vou dar um exemplo, né, porque eu estou pensando bastante em várias pessoas que eu vi que estão presentes aqui com a gente, mas não necessariamente estão atuando na educação básica, né? Então, tudo isso que a gente está falando é válido para a educação básica, mas também é válido para outros espaços de ensino-aprendizagem, né? Eu vou dar um exemplo de um espaço que eu participo, que é o Fórum Popular do Distrito do Pântano do Sul. Então, a gente tem esse fórum, né, que é um fórum que se reúne quinzenalmente. Essa semana e a próxima vai acontecer semanalmente, porque houve reunião essa semana, mas na semana que vem a gente tem um aulão organizado pelo fórum, né? E a gente já teve outros aulões também. Então, é um grupo, digamos assim, de resistência, né? Para a manutenção dos modos de vida na nossa região. Então, quais são, né, nesse item aqui, identificar desafios e lacunas, quais são os pontos que precisam de fortalecimento, né? Então, para nós aqui no bairro, nesse coletivo, a gente entende que a comunidade precisa entender melhor as mudanças que estão acontecendo no nosso território e os riscos dos impactos oriundos dessas mudanças. Basicamente, a gente está falando das mudanças do plano diretor, que estão trazendo um adensamento populacional, que estão trazendo uma intensificação de uso de recursos, né? Então, por exemplo, a gente já teve aula sobre saneamento dentro da proposta do nosso fórum. A gente teve uma aula mês passado com estudantes da UDESC que elaboraram um painel de acompanhamento das propostas legislativas na Câmara Municipal de Florianópolis. E semana que vem a gente vai ter uma aula sobre o programa de monitoramento integrado da Lagoa do Peri, que é um programa que ele acontece há mais de uma década, se não me engano, há 2 décadas, pelo Laboratório Limnos, da UFSC, e ele é muito importante para a gente acompanhar as mudanças que estão acontecendo na Lagoa do Peri, frente, né, ao adensamento e frente também às mudanças climáticas que a gente está passando, né? Lembrando que, falei antes, né, é um Monumento Natural da Lagoa do Peri, que nos abastece, né, de água aqui na região sul da ilha de Florianópolis. Então, para isso, a gente, né, vejam que a gente pode fazer esse exercício sem ser pensando na escola única e exclusivamente. A gente pode pensar em outros coletivos onde a gente pode trabalhar a cultura oceânica, as práticas educativas, de uma maneira, sendo bem otimista, né, quem sabe transformadora das realidades, né? Então, a proposta, né, a partir desse módulo 3, é a gente começar com essa discussão e avançar para a tarefa, né? Então, relembrando as tarefas, a construção da matriz fofa, lembrando também que eu abri todas as tarefas no Moodle, tá? Ao final de cada módulo tem a abertura da tarefa. Então, primeiro a gente começou com um levantamento da realidade escolar. Quais são as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas e ameaças? No segundo módulo, a gente precisa, para quem está na escola, principalmente, né, formalizar um pouco mais e olhar para os PPCCs, né, para os documentos formais que regem ali o que acontece na escola, tá? E agora, a ideia é traçar uma estratégia de ação transversal. Quando você vai traçar uma estratégia, é muito importante que você tenha uma breve introdução sobre o tema, as justificativas, um breve diagnóstico, os objetivos e o que você vai fazer. Então, vejam que essas etapas anteriores, elas vêm para construir isso, tá? E essa estratégia de ação transversal, como eu falei lá na primeira aula, ela vai navegar em direção ao trabalho de conclusão de curso, certo? Então, e por fim, só antes da gente abrir para discussão, para essas tarefas finais, vai ser super importante vocês olharem esse artigo, Oceano como tema interdisciplinar na educação básica brasileira, que traz um exercício de olhar para a BNCC, para os conteúdos, para as habilidades e fazer essa conexão com a cultura oceânica. Nesse caso, a maioria desses autores é da área ambiental,
E eles, nesse artigo, inclusive, eles fazem a provocação para que profissionais de outras áreas do conhecimento também façam esse exercício de reconhecimento da cultura oceânica, né, de linkar a cultura oceânica dentro da BNCC. Tá? Então, por isso eu acho esse artigo bem embasador assim, para vocês pensarem nas práticas que vocês vão desenvolver. Certo, pessoal? Então, agora eu paro de compartilhar e eu queria ouvir de vocês aí, né, o que vocês já conseguiram avançar nessas atividades que estão sendo propostas e que vão lá na frente culminar no TCC de vocês. Quem gostaria de começar? Eu sei que Daírce já tem tudo pronto, né, Daírce? Trouxe lá no fórum, não sei se está aqui ainda, Daírce entrou no início da aula, está aqui. Trouxe lá no fórum um projeto muito bacana, né, da Horta ao Mar. Estou aqui sim, professor, estou aqui. Eu estava na sala, eu trabalho à noite, eu estou na sala dos professores, mas estou aqui sim, vamos lá. Então, teu exemplo já é um exemplo bem encaminhado, né, Daírce, da Horta ao Mar. Isso. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, você está conseguindo integrar com outros campos do conhecimento? Você pode compartilhar para a gente um pouquinho essa iniciativa? Bom, eu trabalho em 2 escolas, né? Vou fazer um pouquinho um relato sobre o trabalho, né? Eu trabalho numa escola de campo e trabalho aqui numa escola em Santa Catarina, no município de Morro Grande, mas é a escola do estado. Então, eu uso muito a questão da prática mesmo, de levar para o laboratório vivo meus alunos, ou seja, levar para a horta, trabalhar a compostagem, né, trabalhar a germinação, e sempre tenho assim, um olhar muito na questão da reutilização da água, né? Então, eu sempre tive um olhar muito focado para o cuidado com a água. E eu trabalho isso com a geografia também, né? Com outras disciplinas, geografia, matemática, porque isso colabora muito no desenvolvimento do aprendizado do nosso aluno. Levando ele a campo, como eu levo, né? Eu tenho aqui na Escola de Morro Grande horta, nós temos agrofloresta, nós temos coleta de água da chuva, fizemos aqui algumas análises da coleta da água do rio, né? Junto com outros professores de química também, justamente para integrar, né, dentro do que está proposta essa atividade, né, integrar isso com as outras disciplinas. Né? Então, é dessa forma que eu trabalho. Né? Claro que isso demanda de um planejamento muito maior, né, de um esforço muito grande. Tá? Contando isso rapidamente, né, parece que é fácil, mas confesso que não é muito, é um desafio enorme, mas enorme mesmo, né? Mas como eu abracei a educação, eu procuro, né, integrar os outros colegas, né, buscar eles para dentro. Né, a gente tem aqui uma automação, olha só, nós desenvolvemos com os alunos aqui, junto com a geografia, automação de irrigação. Né, a gente tem também os alunos que desenvolveram um sensor de solo para captar umidade, para conectar a uma placa, para que essa placa identifique se o solo está muito úmido ou não, até para que a gente tenha uma irrigação muito precisa, né? Isso leva a trabalhar a informática, leva a trabalhar a matemática, leva a trabalhar outras disciplinas. Contando rapidamente, professor, parece uma coisa muito simples, né? Mas não é muito simples, é muito esforço, tá? Mas é isso, é dessa forma que eu procuro trabalhar com os colegas, até porque eu estou no laboratório de ciências da natureza, então dá para pensar um pouco. Eu trabalho na tarde, todas as tardes no laboratório de ciências aqui no estado, e à noite, 2 noites também eu trabalho no laboratório de ciências da natureza. Então dá para ficar pensando, porque se for para a sala de aula, eu confesso que isso é utopia, tá? Não é fácil. Mas enfim, é dessa forma que eu estou elaborando e construindo os trabalhos aqui. É só um depoimento. Que bom, muito obrigada pelo seu depoimento. Acho que é uma estrutura assim que eu considero ideal assim de aprendizagem, né? Que é você observar a realidade, proporcionar que os alunos façam perguntas sobre o que estão observando, né? E que eles
utilizem de métodos para desenvolver soluções, eventualmente, para questões que são observadas, né? E essa é uma metodologia baseada em projetos, né? Provavelmente, que você trabalha, né? Imagino. Perfeito, projetos. São projetos para fazer isso. Imaginei. E essa questão, né, do quanto é difícil no contexto escolar é algo muito falado também pelo professor José Pacheco. Imagino que você já tenha ouvido falar, né, que o professor José Pacheco é idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, né, que traz bastante, né, essa proposta de aprendizado em comunidade, né, no vídeo até tem uma palavra agora que eu esqueci, é pansofia, né? Pansofia, que é aprender o conhecimento de tudo, né? Então, a gente aprender com o mundo, né? Eu vi um professor também da USP falar assim que a água não é algo de propriedade do estudo da química, ou da biologia, ou da geografia, né? A água é a água, né? A gente que divide o entendimento em caixinhas, né? Então, quando a gente consegue integrar, a gente está proporcionando um aprendizado real, integral, né? Verdadeiro, para a cidadania, né? Para que as pessoas, né, sejam capazes de encarar o mundo, os problemas do mundo, né, e da vida de cada um, né? De uma maneira melhor. Então, acho muito bacana, assim, eu li o teu relato, achei muito legal, né, e fiquei bem feliz que você está conseguindo burlar os entraves institucionais, porque as instituições são organizadas em caixinhas, né? Então, é muito difícil a gente extrapolar esse regramento todo. Mas, no ambiente escolar, a gente sempre acha um outro professor com o coração cheio de utopia, né? E de amor pelo que está fazendo, e tem que se dar as mãos, né, e tentar colocar para frente esses projetos. Eu acho que, apesar de tudo, funciona, né? É melhor do que não fazer nada. Então... Eu tenho na escola alguns parceiros muito fortes, né, assim, que adoram essa atividade de campo. E quando claro que eu não tenho uma disciplina específica aqui nessa escola de Santa Catarina sobre a questão do trabalho ambiental do estado do Rio Grande do Sul, que nós temos uma disciplina específica para trabalhar com os alunos, né, a questão da horta, da sustentabilidade, da economia circular, práticas integradas e sustentáveis, né? Então, ela oportuniza dentro do currículo trabalhar mais profundamente isso com o aluno. A prática, o campo, o plantar, né, água, floresta, o aproveitamento da água. E aqui na escola de Santa Catarina, me deixa muito feliz quando chego nas turminhas, né, de sexto, de sétimo, do oitavo ano, que eles dizem assim: professor, hoje a gente vai para a rua, hoje a gente vai trabalhar no campo, hoje a gente vai mexer com vacinhas, vai carregar terra. Então, isso é um momento diferente, né, para o professor e também para o aluno, né? Demonstra o quanto eles se envolvem, o quanto eles gostam, né, de estar ali se sujando, mexendo, tocando, enfim, carregando terra, mexendo com a cinza, com o esterco, enfim, plantando, né? Então, esse é um momento muito bacana. Não é fácil, mas são tentativas que têm que ser feitas, e como a professora relata, né, nós temos a cada dia nós somos mais burocráticos dentro da escola, preenche relatório, plano de aula, né? E aquele laboratório que faz com que o aluno, pensando aqui como uma escola não é escola de campus, a gente está na agricultura, né? Que no Morro Grande é um município agrícola, então a gente tem que tentar mostrar para ele como plantar o aipim, como plantar batata, como plantar alface, porque isso dá noção para ele da segurança alimentar, né? É esse meu depoimento. Desculpa aí a minha fala. Abraço. Muito obrigada, foi ótimo. E lembrando, né, que nesses momentos de tanta tela, né, e de uma informação que chega mediada por algoritmos, né, onde as pessoas começam a achar que a Terra é plana de novo, né, por exemplo, essa vivência do mundo natural, ela é extremamente importante, assim, toda oportunidade que se conseguir, eu acho, né, de fazer essas conexões, de levar, né, de mudar a sala de aula para
o ambiente natural, eu acho que é muito essencial, né? Então, parabenizo a todo mundo que está conseguindo fazer isso, assim, realmente é extremamente necessário. Então, eu gostaria de saber quem mais tem para compartilhar essas experiências ou tem dúvidas sobre as construções que a gente tem agora para o módulo. Mais alguém se habilita? Oi, prof, tudo bem? Oi, Amanda, tudo bem? Desculpa, eu tô voltando ali da Câmara, eu saí mais cedo para não perder a aula. Desculpa, eu perdi a primeira e a segunda aula porque eu tinha compromisso no mesmo dia, horário. Então, professora, na verdade, assim, que eu desenvolvo há muito tempo, trabalho, assim, nos últimos 20 anos com essa parte de empoderamento das comunidades, né, principalmente dos surfistas, dos moradores da área litorânea, né, de como a gente pode fazer a defesa, né, o envolvimento com práticas de recuperação dessas áreas, né, então, empoderamento, né, nas causas públicas ambientais e atividades práticas. Então, eu já desenvolvi muitos projetos, né, na linha da educação, da ciência cidadã, da cultura oceânica. Atualmente eu faço parte, há alguns anos, né, eu já faço parte do grupo de trabalho da década do oceano aqui da região sul. Eu faço parte do Comitê Nacional da década do oceano e trabalho bastante assim com o tema do oceano. Principalmente as minhas ações são ligadas com despoluição, monitoramento de resíduos. Aqui meu local que eu mais atuo é em Imbituba, né? Então já tem mais de 200 ações realizadas nos últimos 12 anos. E aí a gente tenta trabalhar várias linhas, né? Então, atualmente, professora, eu vou até te dizer uma coisa que talvez esbarre nos meus outros colegas também. É que eu fico no limbo entre o esporte e a cultura. Porque a gente não tem, por exemplo, investimentos no meio ambiente aqui, né? Por exemplo, um pró-cult, um pró-esporte, não tem um pró-meio ambiente. Então, eu tenho tido dificuldade em realizar atividades da cultura oceânica por causa disso. Aí, por exemplo, atualmente está aberto o pró-cult em Imbituba, né? E faz anos que eu estou tentando aprovar uma proposta e não vai. E aí, acho que é porque eu preciso, na justificativa, por exemplo, conseguir argumentos que demonstrem para a cultura que a cultura oceânica ela faz parte, sim, da cultura. Porque onde tem ser humano, onde tem uma atividade, né, que o ser humano desenvolva, né, ele vai, então, acabar sendo também uma atividade cultural. E aí, o que acontece? Eu também quero usar essa desculpa, né, de tipo fazer uma ação de cultura oceânica para aproximar esses atores que nem o meu território no momento, eu acabei de vir da audiência, que sempre coloca os pescadores e os surfistas um contra os outros, nessa época de época da tainha, pesca tradicional. E sem necessidade, sabe? Porque tem jeito, tem maneira, só que assim, ninguém quer ceder. Aliás, querem até proibir mais ainda a atividade, e sendo assim, que não tem um estudo, por exemplo, qual que é o impacto realmente de uma pessoa lá na água, se vai espantar ou não o peixe. E também não tem o estudo do impacto em si econômico, porque eles querem colocar o surf como atividade recreativa, só que o surf é cultural, é econômico, tem... Tipo assim, a gente atrai a rede hoteleira, o comércio, os serviços. Tem pessoas que trabalham dando aula, tem escolinha, tem as pessoas das associações que fazem os eventos. Nos eventos tem os staffs, tem os juízes. Então, assim, a gente está sempre movimentando. Tem gente que depende disso. E poderia ter áreas, sim, que pudesse contemplar... deixar a atividade esportiva acontecer sem prejudicar, porque, por exemplo, na época que a gente está tendo a tainha, são épocas que também a gente tem grandes ondulações chegando, né, de sul. Então, assim, professor, eu gostaria muito de ajuda, conversar depois, para ver como que eu posso solucionar alguns desses problemas. Eu gostaria de envolver mais os surfistas, os pescadores através da cultura, né, da cultura oceânica, só que o que eu estou tendo dificuldade é que eles não estão aprovando. Eles estão me descartando. E
Então, e é porque eu não sou professora nas escolas, eu sou uma educadora informal. Então, realizo campanhas, ações. Eu atuo nas escolas também, né? Mas não como professora, né? Do município ou do estado. E também eu vi que tem essas atividades, né? E que eu estava preenchendo, eu fiquei em dúvida em relação a isso. Eita, e agora o que eu vou colocar? Sendo que eu não tenho uma escola. Eu posso até tentar aplicar em alguma escola, mas acho que tenho pouco tempo para fazer isso. Tem que pedir autorização para coordenadora, diretora, a professora. Então, Amanda, eu acho que você não estava. Já passo a palavra, Fernanda, deixa eu só, para não perder o raciocínio. Eu acho que você estava na audiência, mas eu dei um exemplo de uma comunidade que se organiza aqui no sul da ilha, que é o Fórum Popular do Distrito do Pântano do Sul, que eu faço parte. Somos um grupo pequeno de pessoas, mas que não desiste de resistir a esses grandes problemas que a gente tem no litoral, né? Principalmente de mudança dos modos tradicionais de vida, né? Do bem-estar que a gente tem e tudo mais. Então, a gente se organizou nos últimos meses para fazer resistência às mudanças do novo plano diretor no nosso bairro. E é um coletivo, né? Veja, os problemas, Amanda, são de uso do território ou maritório, né? Os problemas sempre vêm daí, né? É o uso pela especulação, é o uso por um grupo específico da pesca, um grupo específico do esporte, da cultura, enfim. Então, o que a gente organizou? Só que a gente não tem um plano, como a gente está pedindo para vocês elaborarem. Mas a gente tem dentro desse grupo estratégias de atividades, que a gente chama de aulões, né? Que tem o objetivo de nivelar um pouco o conhecimento das pessoas sobre temas importantes para esse contexto de uso do território. Então, o plano diretor mudou, a gente sabe que vai impactar o saneamento, vamos discutir saneamento. A gente convida uma pessoa, um especialista na área, deu uma aula sobre saneamento, alternativas, o que está se pensando, o que poderia ser melhor, etc. Tivemos, por exemplo, um grupo de estudantes da UDESC que elaborou um portal para acompanhar a tramitação da vereância, né? Das propostas dos vereadores na Câmara Municipal. Semana que vem, nós vamos ter 2 pesquisadoras da UFSC que vão falar do monitoramento de 2 décadas da qualidade da água da Lagoa do Peri, que é um tema super importante para nós, é o nosso abastecimento, a nossa área de lazer, né? Então, eu acho que para as pessoas que não estão na escola, talvez o ideal seja pensar nessas estratégias para o território, pensando, só que aí você precisa organizar essas justificativas, esse contexto que você tem, né? Então, talvez... Mas isso já está acontecendo, por exemplo, o que você falou do plano diretor, e eu montei um grupo de estudo do plano diretor, porque realmente a gente está na fase de querer ir para a Câmara para apresentar. E eu estudei tudo, desde 2017 eu tenho acompanhado, participo de oficina de audiência, e aí não foi para frente, porque um monte de coisa errada a gente manda para o Ministério Público. Será que eu posso usar essa... Não sei, Pode. A ideia aqui que a gente quer é exercitar essa construção da estratégia. Então, aproveite coisas que você já está envolvida, mas agora pensa na sistematização disso, para que, de repente, você até possa ter possa melhorar os projetos que você quer apresentar para angariar recursos para a execução das atividades, entendeu? Então, a minha sugestão é essa, você usar todo esse arcabouço que a gente constrói pensando na escola, só que transpondo para o território. Pode ser? Pode, obrigada, viu, professora? Desculpa, Nada. gente. Terminou a votação? Terminou a votação, afinal? Oi? A votação aconteceu? Então, eu saí no meio da votação, professor, porque eu não queria perder a tua aula, e porque eu não participei de nenhuma, e eu tinha essas dúvidas para sanar. Mas até então eu estava lá, não estava muito favorável, não. Depois... eles estavam querendo proibir total, nem bandeira querem fazer mais. Depois nos atualize lá no fórum, e as aulas ficam gravadas, então depois você pode dar uma olhada, tá bom?
Já assisti as outras, né? Mas nada, o que é participar, né, professora, sanar as dúvidas. E aí eu andei assistindo, por isso que eu tava com algumas dúvidas em relação ao que eu iria fazer, já que eu não tenho a escola, né, como a contrapartida ali para poder fazer esse o FOFA, né, e as outras coisas lá. Então eu ia basear no trabalho que eu já realizo informal, né? Tudo bem. Foca Então no tá, território ótimo. daí, tá bom? Obrigada. Um abraço. A Fernanda levantou a mão, pode falar, Fernanda. Boa noite, Bárbara. Eu também sou aquela que estava acompanhando a sua aula por causa do excesso de atividades nas gravadas. Gostei bastante. E eu também quero a ajuda para poder sistematizar o que eu já tinha pensado desde o início. Eu sou de Minas Gerais, e então não tenho um oceano próximo, mas eu estou trabalhando a cultura oceânica com os meus alunos desde o ano passado, que eles fizeram Olimpíadas do Oceano. Então eles já começaram a entender, né, um pouquinho, fora o conteúdo mesmo. E aí esse ano eu tenho uma atividade que eu chamo de reportagem, que eles procuram sobre os temas que eu coloco para eles. Então, cultura oceânica, eu disse para eles que nós íamos estudar o oceano esse ano. Então, cultura oceânica tem sido essas reportagens. E eu ontem, essa semana, não lembro o dia direito, eu recebi uma das minhas alunas que fez a Olimpíadas, vai ser bolsista. Então agora eu tenho que realmente, né, dar continuidade a todo esse processo. Então, assim, eu tô nesse processo, não fiz as atividades ainda, tô doida para ver o FOFA, porque o FOFA para mim é uma atividade fofa mesmo, até então. E eu quero exatamente isso. Pela distância, nós vamos traçando, né? E eu tenho um animalzinho de um mascote meu, né? Que eu sou uma tartaruguinha. Aqui não aparece, mas os meus... Então, ele já tem toda essa história comigo. Então, sempre eles relacionam o lixo com a tartaruga, que a Fernanda vai ficar brava. Então, e com a cultura oceânica. Então, assim, eu não sei até que parou aí o meu pensar. Como eu vou, né, progredir nessa atividade. Eu falo com eles assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui vai me ajudar lá na pós. Então, eles sabem também disso. Só que aí agora acabou as ideias deram uma estagnada. Então, eu acho assim, que tá longe do mar não quer dizer que a gente não é influenciado e não influencia o mar, né? Então, tem esse contexto da bacia hidrográfica, que eu imagino que você já trabalhou através da poluição, né? Mas tem a via de mão inversa, né? Então, assim, uma das coisas muito importantes que o mar propicia para a gente é a regulação climática, né? Então, talvez, né, já que você trabalha com reportagem, talvez um tema, aí eu imagino que, né, uma série de reportagens possa ser interessante. Um tema bem quente que a gente está tendo agora é esse novo El Niño, né? Então, é um fenômeno que acontece lá no Pacífico, mas, né, por essa interação oceano-atmosfera, isso se propaga também para o Atlântico e para o clima na América do Sul, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ano de El Niño, chove mais no sul, seca mais não sei aonde, né? Então, é um contexto de investigação que eu acho que é bem interessante para pensar, e isso vai ter a ver com a agricultura, então vai ter a ver, né, com as populações que estão lá no interior do país, em regiões dependentes, né, onde a vida econômica gira em torno da agricultura, por exemplo, né, vão ter algum impacto de acordo com as previsões, né, desse El Niño. Então, temas como o El Niño, por exemplo, eu acho que são bem vinculáveis a esse contexto do interior. O que você acha? Ótimo, eu vou conseguir ainda integrar geografia, né? Porque também vai atuar bem. Ótimo. Geografia, matemática, porque tem uma série de cálculos aí, sim, né? Tecnologia, porque eu vou poder mostrar, né? Vai sair gráficos, né? Eles vão conseguir. Ótimo. Isso, uso de imagem de satélite para monitoramento, o próprio português, que dá para trabalhar em tudo, né? Sim. Então, fica uma ideia aí para você pensar, tá bom? Perfeito. Obrigada, Bárbara. De nada. Alguém mais levantou a mão? Giovana, é isso?
Pode falar, Giovana. Oi. Oi, tá escutando? Tô, pode falar. Então, eu não consegui fazer ainda, mas porque eu trabalhava na sala com educação infantil, né? Então, era mais fácil esses projetos, né? Com certeza. Porque aí a gente conseguia levar mais as crianças ao entorno, levá-los em jardins, em parques, que é o que acontece muito aqui em Curitiba, né? Mas você despertou um outro lado que eu ainda não tinha me atentado como era importante, né? Essas pesquisas. E aí eu fui me ligar, já que agora eu estou trabalhando pela Secretaria de Educação, uma área que é bibliotecas, mas a gente acaba agregando, né? Com secretarias. Eu fui até o meio ambiente mandei e-mail, né? Conversei ali. Então, eu estou descobrindo várias coisas, né? Que dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, eles têm, além lógico, aqui é capital ecológica, né? Nós temos separação de lixo, é muito rigoroso isso. Ele está no nosso currículo da educação infantil, ele está no currículo, né? Seguido muitos ODS em todas, desde a educação infantil até projetos, né, de cultura, tudo, né, é muito forte. Mas nessas eu fui vendo que tem até alguns projetos, um deles se chama, vou pegar aqui, Amigo dos Rios, que incentiva os rios que correm em Curitiba, com esse olhar, na verdade, de preservação daqui ao oceano. Então, eu nem conhecia esse projeto, estava fazendo com os alunos mais na questão de referência de educação ambiental, né? Como o nosso amigo explicou, né? A gente vai fazendo pelo entorno da horta, do plantar. A gente tem distribuição de mudas aqui, uma vez por mês, nas rodas das cidadanias. Então, eu era uma que ia com as caixas toda quinta-feira, vez por mês, eu ia com várias frutíferas, várias explicando, mostrando os nomes. Então, era assim que eu fazia esse vínculo. Mas, estando fora, ainda posso fazer, né, de educação, mas, assim, abriu um leque bastante grande, porque eles dizem até palestras da parte ambiental. Eu fui atrás nós temos uma escola de sustentabilidade aqui na Unilivre, é um convite, é lindo, tem formação de professores, faz para os alunos também, né? Então, eles têm algumas salas temáticas, e uma delas é dessa educação ambiental. Descobri que em Pinhais, aqui, que é a região metropolitana, também tem algumas ações de escola técnica de educação ambiental, de tal. Então, esse teu convite a estar buscando, nossa, agora eu não paro mais de buscar, né, de procurar. Só o duro como falou, né, agora a gente tem tanta ideia, tanta coisa, né, porque quando era numa turma específica, até eu fiz um artigo sobre educação ambiental, como eles trabalharam, né, dentro da coleção de sementes, trouxe alguns professores, biólogos, né, pessoas que engenheiro florestal, para ir estar falando com eles. Então, como eu mudei de área, eu vou precisar dar uma reformulada em tudo isso aí um pouco. Então, essas ideias me deram e a resposta veio essa semana da educação, que eles estão sobrecarregados aqui também, né? Estão sempre cheios de e-mails. E aí, mas me responderam prontamente, tem essa semana, com até a Sanepar, faz um projeto bacana aqui também, no 56 de Curitiba. Então, assim, é bom um feriadinho aí agora, amanhã, né? Para começar a colocar nos eixos todas essas pesquisas, todas essas coisas que eu elenquei e que pode ser colocado. Com certeza, eu já tinha pensado num projeto aí de final, era alguma coisa assim, que como que as regiões fora do oceano podem desenvolver, sim, ações dentro da área litorânea, né? Porque aqui a gente começa com a educação ambiental, né? As preservações dos rios, das bacias, né? Nossos parques aqui também são
gente tem me ajuda um pouco, porque Curitiba é uma cidade ecológica, então, eu descobri que até algumas questões, algumas empresas privadas, como o Boticário, por exemplo, que faz em todo o Brasil, né? Aqui em Curitiba eles têm palestras, eles têm bastante coisa. Nós temos Museu da Água, nós, pela Sanepar, nós temos o Museu de História Natural, que também desenvolve uma área de educação ambiental, e também oceânica, que eu também não sabia. Tem até carcaças de peixe, tal, que eu também não conhecia, porque esse ambiental já tinha, mas agora eles estão desenvolvendo sobre a área litorânea, que eu já não sabia, que já fazia mais um tempo que eu não ia lá. Então foi mais, só quero até agradecer, né? Porque agora só fomentou mais aqui a vontade de conhecer mais coisas, né? Se a gente começa a pensar forte, assim, a gente consegue estabelecer muitas conexões. Eu posso falar de remédio e falar do mar, entendeu? Porque tem vários fármacos, por exemplo, que são descobertos a partir de princípios ativos de espécies marinhas. Então, assim, é infinito, né? Só que, claro, é como tu falou, né? Às vezes a gente tem que usar um fim de semana para pensar nisso, né? Não, e até do remédio mesmo. Eu fui aqui pesquisando, depois que tinham falado, comecei, eu tomo tal, será que ele agride? Papapá, eu pensei, é sério, eu tô desse jeito. Trazendo minha xicrinha, né? Essas pequenas coisas, assim, que a gente acaba fazendo, né? Mas obrigada, professora, esse final de semana eu vou tentar dar uma acelerada nessas coisas que eu recebi, tá bom? Tá bom, parabéns, Giovana, pelas iniciativas. Cláudia, né, você falou que vai incluir nos conteúdos que já estão pré-estabelecidos, né? Então, beleza, mas faz esse exercício, então, de conexão da cultura oceânica com esses exercícios e de traçar a estratégia, de fundamentá-la com base nessa sistemática que a gente está propondo aqui, tá bom? Quem mais, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida ou quer compartilhar algo que está construindo? Eu gostaria de perguntar aqui para a Giovana. Giovana, eu fui professora em Curitiba uns 30 anos atrás, mais ou menos. Tinha Linhas do Conhecimento. Ainda existe esse projeto aí? Era bem bacana, na questão ambiental também. Se ela estiver ouvindo aí, só para saber. Tem sim, temos ainda. Era baseado no Jean Piaget, e tem a ver com esse vídeo que a professora colocou hoje aqui para nós. Tem. A Linhas do Conhecimento agora, ela tem várias áreas, desenvolve áreas de cultura, de educação ambiental, visita aos museus, várias visitas. E as escolhas são feitas, os professores fazem os seus projetos e são encaminhados para a linha do conhecimento. Então, vou dar um exemplo, né? Unilivre, como eu tinha falado. Então, você pode ir lá na questão da sustentabilidade, conhecer o Parque Museu, né, de História Natural. Você tem que fazer um pequeno projeto, a prefeitura dá uma lida e vai sorteando, né, pelo tanto de pessoas, mas vou falar, tem professores que não fazem, então aumenta. Eu mandava para todos os lugares que eu podia, dentro das áreas que eu estava trabalhando, e aí é contemplado. Então, se você está dentro que nem, por exemplo, eu estava falando sobre educação ambiental, o único que eu fui contemplada foi a Casa da Bruxa, que é um bosque nosso, que tem bastante área verde. Lógico que eu já agreguei uma coisa a outra. Então, tem que ir fazendo assim, mas é um projeto bem legal da prefeitura. A gente atende isso aí ainda. Legal, e outra coisa que tem em Curitiba são projetos que você pode fazer destinado pode ser a questão financeira, mas pode ser também voluntária, que você passa por uma comissão de projetos, você faz algum projeto e pode estar desenvolvendo dentro das escolas de Curitiba. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Massa Tinta, que eu estou na comissão desses projetos agora, né? Ele vem com a ODS de sustentabilidade junto com questão de gênero, várias coisas ligadas às histórias africanas, é bem bacana.
Então, são rodas de leitura, são oficinas, eles vão fazer um mural com todos esses temas numa das escolas nossas, que vai ficar pichado, né, com tinta, por um dos voluntários. Então, isso foi aprovado, começou faz 3 semanas atrás e está sendo feito esse projeto. Então, aqui ainda tem alguns projetos que podem ser feitos dentro da educação, tanto infantil como básica, ou até para a formação de professores, dependendo do teu projeto, né? Isso é bem bacana em Curitiba também. Obrigada, então, Giovana, pelas informações. Daíce, pode falar. Então, eu estou ouvindo os colegas, né, falar de projetos, e até da colega de Imbituba, sobre a questão dos valores, né, todo projeto ele demanda de um valor, enfim, né, para alavancar o projeto, ele precisa sempre um aporte financeiro, né? Então, eu quero contribuir aqui que as cooperativas de crédito, elas têm fundo social, ou seja, recursos, né, para quem demanda de elaborar um projeto, seja para a escola, seja um projeto ambiental, que projetos bem elaborados têm sido liberados recursos para essa finalidade, junto ao fundo social. Então, procure nas suas cidades, né, elabore projeto voltado para a sustentabilidade, para a horta, para a questão ambiental, que as cooperativas de crédito destinam a parte dos seus resultados financeiros, não vou aqui citar nenhum, mas falo das cooperativas em geral, né, de crédito, do fundo social. E tem aporte, tem recurso, e eu posso garantir isso porque eu já consegui liberar recursos para elaboração de projetos e execução na escola. Esse dinheiro sai para a escola, sai para a pessoa, né, para a pessoa ou a pessoa jurídica, né, e é liberado. Tu empenha, tu aplica, tu presta conta, enfim, algo bem sustentável e bem correto, tá? Só uma contribuição aí para os colegas. Muito legal. Obrigada, Daíce. Desculpa, agora que eu vi, Yara, a tua mensagem, tá? A Yara está buscando interligar o IFA, Itinerários Formativos de Aprofundamento, unidade curricular focada na articulação de saberes. Esse componente curricular é novo no ensino médio de Santa Catarina. Eu gostaria de realizar uma investigação com meus alunos sobre os mangues de Joinville. Nossa, excelente, né? Joinville é uma cidade que fica de costas para a coisa mais linda que é aquele manguezal, né? Eu não sei, né, o quanto que as escolas aproveitam. Eu já dei cursos na pós-graduação lá na Baía Babitonga, e é um ambiente super rico, sabe, Yara? E é rico em vários aspectos, né? Porque tem a cultura pesqueira, né? Tem a história, enfim, tem a questão dos portos ali, né? Que junta com uma parte econômica importante também, né? Então, bem bacana. Se você tiver alguma dúvida específica, pode se colocar aqui, tá? A Débora é professora de geografia numa escola da Tapera, aqui em Florianópolis, e eles construíram esse projeto do IFA para os primeiros anos do ensino médio dentro da cultura oceânica. Que legal, Débora. Foi aquele projeto lá da Praia da Mutuca, por acaso, Débora? Não, outro projeto, que bacana. Esse território aí da Tapera está bem rico, né? Várias coisas interessantes acontecendo, né? Que bom. Fico bem feliz. Se você quiser compartilhar um pouco mais, fica à vontade. Pode falar, Amanda. Oi, professora, como eu perdi as outras 2 aulas, eu não sei se vocês chegaram a falar do projeto político-pedagógico da Zona Costeira Marinha, do Monitore EA. Ele está listado no nosso material, tá? Eu coloquei um material lá para vocês verem como foi a construção, e eu acho que é um material bem importante para ti, porque Então,
a metodologia, para você olhar a metodologia de construção que eles fizeram. Que eu participei de todas essas oficinas que tiveram na construção desse documento, até através de alguns projetos que eu fiz parte, e também tem um cadastro do projeto O Oceano na Escola, da Ecosurf, que também está lá. Eu estou procurando o link dele para colocar aqui. Então, eu não sei se, de repente, eu posso utilizar a parte do projeto do Oceano na Escola, porque ele não é um projeto, ele é um projeto que é feito informal, né? Mas que a gente atua na escola. Será que eu posso usar ele, então? Talvez, acho que sim. É? Então tá, eu vou colocar aqui depois o link para quem quiser acessar e saber mais sobre o projeto. Ótimo. Obrigada. Obrigada também. Pode falar, Daíse. Não sei se talvez eu não tenha baixado aqui a mão, você é já isso? baixar a mão. Tá bom. Desculpe. Tudo bem. A Amanda acho que falou agora também, né? Então, pessoal, pode falar de novo, Amanda. Desculpa, eu tinha baixado a mão. Vou passar para outra pessoa. Não tem problema. Pessoal, eu espero que com esses exemplos, né, e com essas trocas, agradeço, aliás, todo mundo pelas partilhas, porque aprendizagem é isso, né? Eu acho que vários de nós, eu não sei, não posso falar por vocês, mas eu vou falar por mim, eu acho que o que me faz ser professora é que eu tenho oportunidade de aprender o tempo todo, né? E a gente aprende com os nossos pares muito, né? Então, achei muito interessante tudo que vocês trouxeram. Espero que todo mundo esteja conseguindo aproveitar bem. A Amanda trouxe o link, tá, do projeto Monitora EA. E a Michele está falando que trabalha como extensionista social, trabalhou em 2026 estará como coordenadora do curso Florescer Mulheres, pescadoras do Complexo Lagunar Sul. O curso iniciará em julho e segue até novembro. A minha preocupação é em relação ao cronograma. Você diz para usar o curso como estratégia aqui na construção das tarefas, é isso, Michele? Tá. Olha, como tu tem que preparar um planejamento estratégico. Então, eu acho que tu não precisa necessariamente executar, né? Você pode usar toda essa sistematização que a gente está propondo para preparar esse planejamento do curso. Acho que sim, deve funcionar bem, tá? E, nossa, eu estou encantada com quanta coisa interessante vocês estão trazendo, gente. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Mais alguma manifestação, pessoal? Muitas ideias boas, né? Então, recomendo que vocês continuem movimentando ali o fórum, né? Porque acho que está todo mundo aprendendo junto e se beneficiando dessas trocas, tá? Então, agradeço muito vocês. Acho que a gente pode ir encerrando, né? Mas antes de encerrar e parar a gravação, eu queria deixar formalmente meu agradecimento, né, a todos os cursistas, todos os tutores, ao Pedro, à Alessandra, né, os coordenadores do curso. Pedir desculpa mais uma vez para vocês pela problemática do material. Eu espero, até gostaria de ouvir de vocês se, da minha forma desorganizada, eu não sou muito boa em diagramação, nessas coisas, mas eu espero que o material tenha sido proveitoso para vocês, tá? Você falou que igual coisa da minha mãe. Fernanda, seu áudio está aberto. Obrigada. Então, também, se vocês puderem dar um feedback, tá? Se o material funcionou para vocês dessa forma. Acredito que isso vai se regularizar nas próximas disciplinas. Não foi um problema da disciplina em si, tá? Foi um problema de atrasos gerais. Mas é isso, queria deixar um agradecimento a todos, em especial ao Jean, que fez a ponte bastante aí minha com vocês e com a coordenação do curso. E a nossa última aula síncrona, tá? Mas a gente continua se encontrando ali no Moodle. E